Olá! Como avaliar crianças em processo de alfabetização? E de que forma essa avaliação pode estar a serviço do desenvolvimento desses alunos? Essas são perguntas que fazem parte da rotina de professores alfabetizadores todos os dias. No programa de hoje, vamos discutir a avaliação de crianças que estão no ciclo de alfabetização. E o Salto para o Futuro traz também. Histórias de prova. Profissionais de diferentes áreas revelam suas lembranças dos tempos de escola. Avaliar o quê, para quê e de que forma? Como avaliar o que as crianças aprendem no ciclo de alfabetização? A resposta é chavão, mas assim, a gente tem que pensar a partir dela. A avaliação cotidiana. Escola Rui Barbosa, Campo Bom, Rio Grande do Sul. Esse é mais um dos destinos do Salto para o Futuro de hoje. Essa aqui é a sala do primeiro ano do ciclo de alfabetização. E apesar de todo mundo ser bem novinho, essa gurizada também participa da avaliação formativa aqui na escola. De volta para a escola, eu fui a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para rever a Escola Barro Branco, que já esteve aqui na telinha do Salto para o Futuro em 2008. Vamos ver só a Escola Barro Branco. Hoje a gente está de volta para saber como a escola planeja a avaliação. Ainda na escola Barro Branco, veja as estratégias de avaliação adotadas pela professora numa atividade na sala de leitura. Eles têm acesso aos livros, eles escolhem um livro da preferência deles e eles também leem. No Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o destaque é para a autoavaliação. A autoavaliação não passa só pelas crianças, ela passa por mim também, como também me avalio nesse processo de aprender e ensinar. Tudo isso e muito mais agora no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Quando o assunto é avaliação, todos têm uma história para contar, não é mesmo, Murilo? E como tem, Bárbara? Sobretudo histórias de provas. Eu mesmo coleciono um monte delas. Já passei apuros, situações divertidas, já tive aquele famoso branco. Mas afinal, quem nunca tremeu na base na hora em que o professor entregava aquela folhinha cheia de questões que pareciam intermináveis? É verdade. Por isso, a gente foi ouvir pessoas das mais diferentes profissões para conhecer um pouco dessas histórias. O que elas disseram é o que a gente vai ver agora na reportagem. 5 letras, separadas assim na tela, podem até não fazer tanta diferença. Mas quando surgem juntas, tudo muda. Elas formam a palavra prova, responsável por lembranças inesquecíveis para muita gente. A prova, na época que eu estudava, era o horror, era, vamos botar, o caos. Nervosismo, tensão, né, e cobrança. Você nunca sabe, né, o que tem na prova. Você estuda tudo, mas só cai algumas coisas. Uma coisa mais difícil do mundo, uma coisa que, dá um nervoso, que você vê assim que testa tudo que você aprendeu no bimestre, mas numa vez só, numa folha só. E você não tem ajuda, nem um jeito de te facilitar. Você tem que lembrar de tudo que você aprendeu e colocar no papel de uma vez só. Se você é telespectador do Salto para o Futuro há bastante tempo, certamente você está se lembrando do rosto dessa moça aqui do meu lado. Isabela Sais foi repórter do programa em 2006. Dá uma olhada só. A história da televisão no Brasil se confunde com a história da Rádio Nacional. Mas a TV também criou a sua própria identidade. O repórter Murilo Ribeiro foi ao Museu da Televisão em São Paulo para saber mais sobre esse assunto. Mas hoje a gente veio até esse estúdio de rádio aqui no Rio de Janeiro para conversar com a Isabela, que é locutora de rádio há 7 anos, para falar com ela sobre as lembranças do tempo de escola, sobretudo as lembranças relacionadas às provas que metem medo em tanta gente, provas tão polêmicas, tão discutidas. Enfim, a gente quer ouvir da Bela o que é que ela lembra dessa época. Para a Isabela, as lembranças dos tempos de prova também passam pelos sentidos, mais especificamente pelo olfato. A gente não pode esconder que a gente é daquele tempo, não precisa revelar a idade, mas as nossas provas eram mimeografadas. Então eu me lembro de todos os alunos pegando a prova, cheirando, porque tinha aquele cheirinho de álcool, né? Então eu tenho essa lembrança também do cheiro da prova. Eu me lembro muito dos meus professores, eu lembro dos nomes deles, dos que me marcaram, né? Mas enfim, eu era uma aluna, assim, não era muito aplicada, mas também não era aquela aluna que não queria saber da vida, não queria saber de estudar, nunca dei muito problema para os meus pais com isso, nunca repeti ano na vida.
sempre passei. Às vezes eu passava na berlinda ali, eu passava precisa de 8,8 para passar. Eu tirava 8,8, nem mais um décimo. Mas eu nunca repetia. Enfim, você, com relação à prova especificamente, tem alguma lembrança curiosa? Porque eu tinha uns amigos que ficavam, ai meu Deus, amanhã tem prova de matemática, amanhã tem prova de geografia. E amanhã tem prova de geografia, tá tudo certo, gente. Eu vou ver aí, eu vou me virar e tal. Sempre fui aquela aluna que estudava meio que de véspera, né? Eu ia muito nervosa fazer as provas. Eu me lembro que às vezes eu tinha dor de barriga, sabe? Aquela dor de barriga de nervoso. Agora, tinha uma coisa curiosa. Eu sabia muito das matérias que eu gostava. Então, português, história, geografia. Eu nem precisava estudar muito, porque eu prestava atenção na aula, absorvia, que era aquilo que eu gostava, né? E dava tudo certo. Se tudo deu certo para a Isabela, nem sempre é assim. Para muitos alunos, a reprovação é uma realidade. Realidade que, em alguns casos, é defendida pelos pais. Quem nunca ouviu o mito de que escola boa é a escola que reprova? A educadora Andréia Fetzner acredita que essa ideia é alimentada pelas próprias famílias e faz questão de reforçar que escola boa, na verdade, é aquela que faz o aluno refletir. A escola que realmente ensina é aquela que ajuda o estudante a pensar, a refletir, a utilizar informações, mas para um fim outro, que não a reprodução daquela informação na prova. Para a pesquisadora, fica mais fácil desconstruir o tabu sobre a reprovação quando todos entendem que fazer um aluno repetir de ano significa dizer que todo o processo de ensino falhou, ou seja, a falha não é apenas do estudante. Qual o papel da avaliação nesse bom processo? É responder tanto para aqueles que estão estudando nessa escola, quanto para aqueles que são os docentes dessa escola, o que é um bom processo, quer dizer, o que neste processo está funcionando bem, o que neste processo precisa ser melhorado. Essa é a função da avaliação. Quando ela resulta na reprovação, ela é uma avaliação que não deu certo, porque ela gera como resultado dizer não funcionou. Bom, histórias de avaliação todo mundo tem, mas para quem avalia, tão importante quanto verificar como está a aprendizagem dos alunos é saber quais os sentidos do processo avaliativo, sobretudo no ciclo de alfabetização. Para quem está fora do dia a dia da escola, avaliar crianças que estão nesse processo pode parecer simples. O aluno começa sem saber ler e escrever e termina o ciclo com essas habilidades. Mas essa trajetória é muito mais complexa. Isso porque são várias as aprendizagens envolvidas no processo de alfabetização. São vários os passos que os alunos dão até chegar ao fim da estrada sabendo ler, escrever e fazer operações básicas da matemática. Ou seja, assim como alfabetizar é um processo complexo, avaliar também é. A aluna Caroline Pereira está cursando o 2º ano do ciclo de alfabetização e já sabe o significado de uma prática que vai fazer parte de toda a sua vida escolar. O que é avaliação, Carol? É quando a senhora pega nossos cadernos, olha, vê se a gente tá caprichando nas coisas, vê se tá bonito o caderno, vê se não tá tudo bagunçado, vê se ele tá bem feita. No caso do ciclo de alfabetização, algumas pessoas confundem achando que não se deve avaliar. Pelo contrário, a avaliação ela acontece cotidianamente no ciclo e o que se deve considerar principalmente é como a criança aprende, como a criança desenvolve estratégias para poder, principalmente nessa fase, ela está se apropriando do código escrito, ao mesmo tempo que ela está desvendando o mundo da escrita, o mundo da leitura. É importante que o professor esteja atento como é que essa criança vai se apropriando e como é que ela vai se relacionando com o código escrito nos seus diversos matizes. Então, quando a gente pensa no ciclo, onde é que está a avaliação? A resposta é chavão, mas assim, a gente tem que pensar a partir dela. A avaliação cotidiana, né? Todas as experiências que as crianças têm na sala de aula, com seus colegas, com a professora, não só na sala de aula, né? Dentro e fora da sala de aula, no contexto escolar, podem ser incorporados ao processo de avaliação. A pequena Caroline é testemunha de que a avaliação tem espaço já na alfabetização. Para muitos professores, no entanto, a dúvida gira em torno de como e o que avaliar. A gente pode utilizar a dramatização de situações reais do cotidiano em que a criança está envolvida. Nós podemos utilizar
a própria produção escrita da criança. Nós podemos avaliar por meio do desenho de uma criança, por exemplo, a criança que está no primeiro ano de alfabetização, ela ainda está se envolvendo com o código escrito, mas ela tem um contato cotidiano com outras formas de linguagem, as imagens, os símbolos, os números, né? São formas que são linguagens que representam um determinado sentido e a criança pode evidenciar isso. A professora Maria Tereza Esteban ressalta a necessidade de envolver os próprios alunos nesse processo de avaliação. Que práticas pedagógicas nós podemos realizar na sala de aula que possam ir ajudando a criança a aprender a olhar para o seu processo, compreender o seu processo, pensar sobre ele, compartilhar com o outro, olhar para o processo do outro, né? De tal forma que todos possam se comprometer com a aprendizagem de todos, né? E a avaliação vai dando elementos não só à professora, mas àquele grupo que partilha desse processo para ir se conhecendo melhor e buscando caminhos, né, se nós quisermos, métodos para que a aprendizagem se amplie e, portanto, o ensino se realize. Na opinião dos nossos entrevistados, o desafio é transformar a avaliação, muitas vezes temida e encarada como vilã, em aliada no processo de aprendizagem. Para o professor Ivan Amaro, da UERJ, a avaliação pode ser, inclusive, motivadora. Ela é motivadora por quê? Porque ela permite que nós visualizemos esses avanços. E ela permite que a gente motive cada vez mais os avanços. Inclusive, tentando diminuir cada vez mais os itens punitivos, as dimensões punitivas, que acabam por desmotivar qualquer sujeito que esteja em processo de aprendizagem. Não, eu acho que é bom, assim, para ela ver como a gente está aprendendo mais. Eu acho legal, acho que a senhora deve pegar, né? Porque daí a senhora vê que a gente está aprendendo, que a gente sabe, a gente está aprendendo cada vez mais e vai desenvolvendo, aprendendo. Depois de ver a reportagem sobre os sentidos da avaliação hoje, dá para dizer que a forma como avaliamos está relacionada à sociedade que a gente quer construir. Mas que relações podem ser estabelecidas entre o papel social da escola e a avaliação educacional? Eu entendo que, através da avaliação educacional, da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, vem se concretizando um antipapel da escola, ou um papel não democrático, o papel não democrático da escola. Agora, um dos fatores que faz com que ela continue é porque o que eu chamo também do imprinting escolar, a estampagem que a escola faz nos alunos logo no começo do fundamental. Porque, de modo geral, na educação infantil, as coisas vão bem. Trabalhamos com projetos, temas geradores, estudo do meio, o lúdico, o parquinho, a rodinha, é muito legal. Quando chega no primeiro ano do fundamental, qual é o discurso, né? Agora é sério, agora é para valer, acabou a rodinha, acabou o parquinho, um aluno atrás do outro. E um elemento fundamental para isso vai ser essa avaliação classificatória excludente. E desde cedo o aluno vai percebendo, e fulano? Ah, reprovou. Reprovou. Então ele vai se acostumando com essa... Então parece que é uma coisa absolutamente natural. Na verdade não é, é uma produção histórica, né? A produção histórica do fracasso escolar. Ou seja, há uma lógica, parece que há um papel que foi atribuído à escola de fazer essa seleção, e que acaba contribuindo, então, para que a escola não cumpra a sua função social, né, que, a nosso ver, é propiciar a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica de cada um e de todos os seus alunos, né? Bom, para que esse papel social da escola seja cumprido, é fundamental que o professor entenda esse princípio e perceba como ele está relacionado à avaliação. Essa discussão, aliás, deve fazer parte da formação inicial. E esse é o tema da reportagem que a gente vai ver agora. Tiago e Igor são mestrandos em educação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Os dois se formaram em pedagogia pela mesma universidade em 2011. E ao longo da graduação, os debates sobre a formação de professores e também sobre as práticas alfabetizadoras sempre estiveram presentes. Debates que, segundo eles, contribuíram muito para a ideia de escola que os dois construíram, embora ainda não estejam atuando em sala de aula. Eu acredito que todo discurso de cidadania, que é formar um cidadão crítico, formar a criança crítica, formar um jovem crítico, ele tem sua validade,
acho que epistemológica, social, mas eu acredito que a função social da escola seja transformar o conhecimento, transformar o pensamento, deslocar as pessoas de um lugar onde elas, a priori, são colocadas. O desafio da escola é a sua função social, que é justamente, como é que eu posso dizer isso? Legitimar o sujeito como criador de cultura, como sujeito de cultura e também criador de cultura. E aí, claro, com todas as implicações que isso traz, tem a questão do mercado que está aí, a gente não pode ser negligente, mas que não apenas seja uma preparação para o mercado, mas que seja mesmo uma ampliação de conhecimento, uma ampliação de visão. Acho que a palavra de ordem da função social da escola é mesmo ampliação do modo de ser, estar e habitar o mundo, eu diria isso. Tiago e Igor fazem parte do grupo de pesquisa da professora Carmen Sanches. Com uma vasta experiência no campo da educação, Carmen acredita ser fundamental que os futuros profissionais compreendam o papel social da escola. Eu considero que a escola, com todas as críticas que fazemos a ela, do meu ponto de vista, é uma instituição que tem um papel social muito forte, que é de garantir que as crianças tenham acesso a um conhecimento acumulado historicamente. E é maravilhoso pensar que a gente pode ter acesso a esse conhecimento enfatizando e colocando energia nas relações interpessoais entre as pessoas. E qual a contribuição que o professor pode dar para que a escola cumpra esse papel? O professor é um grande mediador nesse processo, mas eu também não vejo a figura do professor como o sujeito mais importante num grupo. Vamos pensar num grupo escola, numa classe. Eu estou chamando de classe um grupo. Ele precisa, de fato, e aí eu digo precisa, é desafio, porque com essa outra concepção de educação, que vai na contramão de uma educação mais seletiva, né, que discrimina, que aponta, ele precisa, de fato, aprender a exercer um papel de mediação. E os jovens pesquisadores já têm planos para enfrentar os desafios que a sala de aula reserva. Eu acredito que eu, em sala de aula, iria me desafiar constantemente a ouvir as crianças e propor um trabalho que partisse delas em diálogo comigo e com interferências externas. Eu acho que o papel do professor é muito mais mobilizar perguntas do que respostas, porque as respostas são efêmeras e podem ser refeitas e redescobertas com as crianças. Acho que esse é o desafio. Já, depois do intervalo, vamos voltar à Escola Barro Branco, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que foi destaque aqui no Salto para o Futuro em 2008. A Bárbara foi ver como a avaliação é pensada por lá. Na nossa concepção de avaliação, ele é um processo inerente ao processo de ensino. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. É sempre bom retornar a lugares que nos recebem bem, né, Bárbara? E esse é o caso da Escola Barro Branco, criada há 26 anos. É verdade, Murilo. 5 anos depois da nossa primeira visita, o Salto para o Futuro volta lá para saber como acontece a avaliação dos alunos. Eu quis saber também como essa avaliação contribui para o desenvolvimento dos alunos. Vamos ver só o vídeo? Escola Municipal Barro Branco. Em 2008, o Salto para o Futuro esteve aqui para falar de currículo. Dá só uma olhada. A escola tem o nome do bairro, porque nada mais justo do que a escola ter esse nome, já que uma comunidade lutou tanto para ter essa escola. Hoje a gente está de volta para saber como a escola planeja a avaliação. Na nossa concepção de avaliação, ele é um processo inerente ao processo de ensino. Por isso, não dá para a gente separar como o processo de avaliação do processo de aprendizagem e o processo de ensino do professor. Para a gente, a avaliação só tem sentido quando ela pode indicar os caminhos de reformulação do trabalho pedagógico. E é isso que a gente tenta fazer aqui na escola, que a avaliação sirva para a criação de novas referências do trabalho, onde a gente não está conseguindo intervir junto à aprendizagem dos alunos, de maneira que ele possa avançar.
Na sala de aula, a professora Efigênia está sempre observando o desenvolvimento da turma e ela fica atenta às dúvidas. Então, alguma dificuldade que aquela criança me mostre, ela está me dizendo que eu preciso repensar a minha prática, que eu preciso criar uma estratégia para que ela possa ultrapassar essa barreira, né? Que ela possa pular isso e que consiga caminhar. Então, assim, todos os dias, todas as atividades são momentos de avaliação, em função dessas respostas que eles me trazem. A partir das dúvidas e das curiosidades dos alunos, as professoras, reunidas, podem repensar o planejamento e o passo a passo do processo avaliativo, uma prática que acontece em reuniões como essa. Então, é comum que a gente se reúna e pense em novas estratégias, né? A equipe pedagógica auxilia, as colegas da escola auxiliam. Então, é o tempo todo mundo pensando a avaliação para a escola, não é especificamente para aquela turma que está tendo um determinado problema, né? Isso é muito bom, porque a gente troca, a gente cresce. E, assim, só as crianças é que ganham bastante com isso. O que a gente chama aqui de um outro olhar sobre a aprendizagem das crianças, onde a gente vai muito com a intenção de encontrar caminhos junto com o professor. O que está acontecendo naquela turma ou com um grupo específico de alunos que tem se expressado na avaliação do professor como uma não aprendizagem e que pode estar relacionado a um problema da nossa forma de ensinar. Portanto, da necessidade da gente estabelecer novas metodologias. Um dos resultados do processo realizado coletivamente é o relatório bimestral dos alunos. Nele, cada professora descreve avanços e dificuldades dos alunos. Nesse relatório, o professor sintetiza, sistematiza toda a sua observação diária acerca das aprendizagens dos alunos, lembrando que as aprendizagens não são só aprendizagens de conteúdos, aprendizagens acadêmicas, mas também aprendizagens sociais. E o professor registra isso a cada bimestre, porque também é uma forma de dar ciência aos pais sobre o processo de desenvolvimento de seus filhos. Para saber como anda a vida escolar da filha, Patrícia sempre fica de olho no relatório. E como já foi aluna da mesma escola, ela sabe como acontece o processo avaliativo da Yasmin. Nesse relatório vem escrito um exemplo. A minha filha, quando entrou aqui, ela era muito tímida, né? Muito tímida mesmo, não falava quase nada. E nesse relatório, isso veio logo escrito de cara, no primeiro relatório, que a minha filha era tímida, que eles trabalhariam também isso nela, para tirar a timidez nela. E realmente eles trabalharam isso. E no próximo relatório já veio falando que a Yasmin melhorou, já não está tão tímida mais, já está conseguindo se comunicar com os coleguinhas. Vem escrito o desempenho da alfabetização, se melhorou, se está conhecendo as letras, se não está. Então, tudo que você imagina que acontece dentro da sala de aula vem escrito nesse relatório. Maria Nazaré também acompanha a rotina escolar dos netos e é por meio do relatório que verifica os avanços de cada um. Porque ali vem a vida da criança, sabe? Assim, no caso, se melhorou em leitura, porque os dois já estão lendo, só o pequenininho que está começando. E as professoras assim, não são daqueles tipos assim, de ficar em cima forçar, são atividades. Eles aprendem a ler em atividade, em brincadeiras. A Escola Municipal Barro Branco trabalha com projetos. Como acontece com a avaliação, esses projetos também são pensados coletivamente. A gente trabalha seguindo a mesma linha curricular, desde 2008, né, que vocês vieram, até agora. A nossa organização ela acontece a partir de projetos, né? O planejamento ele é coletivo, o trabalho com projeto também é sempre... Tudo aqui na escola, acho que vocês já perceberam, é visto, planejado, organizado de maneira coletiva. Várias imagens sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga estão espalhadas pela escola. O centenário do artista foi um dos projetos desse ano. E todas as turmas desenvolveram várias atividades sobre o Rei do Baião durante 2 meses. A avaliação da aprendizagem também fez parte desse trabalho. A criança começa, de repente, a cantarolar uma música do Luiz Gonzaga, que talvez nunca tenha ouvido.
a criança começa a fazer conexões daquilo que está sendo falado, de repente, sobre a vida com Luiz Gonzaga, faz um paralelo entre a vida da própria família. Então, a gente consegue perceber que a criança compreendeu e aprendeu aquilo e já está sendo capaz de utilizar em outros contextos. A gente consegue perceber dessa maneira. Depois do projeto do centenário de Luiz Gonzaga, Eugênia, do 2º ano, sabe direitinho quem é o rei do Baião. É que ele é nordestino e que ele toca sanfona. E também que ele tinha um filho chamado Gonzaguinha. As músicas eu conheci Asa Branca, Minha Vida é Andar por Esse País. E também conheci a Shot das Meninas. É uma música que começa assim. Mandacaru, quando for lá na cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina quando chora namorar, que é sinal que o amor dela chegou no coração. O município de Duque de Caxias, onde fica a Escola Barro Branco, tem uma peculiaridade: a forte influência da cultura afro-brasileira. E os temas ligados à africanidade inspiram diversas atividades nas escolas da região.